noite, queridas amigas, queridos amigos. Estou aqui mais uma vez, virtualmente com vocês, enviando o meu abraço fraterno, já que não podemos nos abraçar materialmente. Eu gostaria muito de estar com vocês, mas infelizmente temos que preservar a lei, né? E a vontade de Deus. Eu queria agradecer a André por esse convite e dizer a vocês o seguinte: eu já estou bom, graças a Deus, viu? Graças à misericórdia divina, eu já estou bom. Praticamente já refeito de tudo. Obrigado a vocês pelas orações, pelo carinho, por tudo. Muito obrigado. Vocês da casa, né? Que eu amo, que é a segunda casa da minha vida, que é a Escola de Doutrina Espírita Caminho de Luz, tá certo? O André me pediu para falar sobre qualquer tema. Eu, tema livre, resolvi falar sobre um tema que eu já falei com vocês, eu acho, se eu não me engano, mas eu acho extremamente interessante. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus, na sua inteligência, né, maravilhosa, conseguiu deixar esse recado para a gente, extremamente confortante e esclarecedor. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Ora, os diferentes estados da alma, as diferentes evoluções, né, de cada espírito, faz com que precisemos de variados mundos, de variadas vibrações, para que essas almas se moldem, né, perispiritual, psiquicamente, ao estágio evolutivo em que se encontram. Aqui na Terra temos, né, vários graus evolutivos. Não varia tanto assim, porque se variar muito, já pula para um outro degrau, tá certo? Então, dentro do mundo, nós temos vários espíritos com vários estágios emocionais e psíquicos, tá certo? Intelectuais e tudo mais. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, promoveu várias moradas no universo para acomodar os vários espíritos que nesse universo infinito habitam. Tá certo? Então, os espíritos, quando estão na erraticidade, eles vivem também no mesmo estágio evolutivo que a sua mente, o seu, né, seu estado mental cobra, né, seu estado mental reivindica para ele. Ou seja, ele tem que habitar no planeta competente, né, e compatível com a sua evolução moral e intelectual. Como é que nós podemos explicar esse tipo de evolução no universo, se não for através das várias energias dos pensamentos que nós, enquanto espíritos, emitimos? É assim que se explica. Porque o pensamento, ele vagueia no universo. Ele sai de nós, enquanto espíritos, para um ambiente espiritual, atravessando vários níveis vibratórios. Quanto mais evoluído for o espírito, mais longe ele emite esse pensamento. Então, como eu falei para vocês, já falei, né? Me lembro que eu falei isso com vocês,
a nossa mente, o nosso cérebro, tá lá, inclusive no livro Chico Xavier, né? André Luiz dizendo que no livro Evolução em Dois Mundos, que o nosso cérebro é formado por 3 degraus. Um degrau, né, que fica abaixo é o subconsciente, outro que fica no meio, que é o consciente, e outro que fica acima, que é o superconsciente. Então, esse superconsciente é o estágio mais evoluído da nossa mente. É esse estágio que nos liga ao Pai, que nos liga ao Criador, e faz com que tenhamos essa ligação, né, direta com o Pai. E quanto mais evoluídos formos, mais rápido, mais eficiente é essa ligação. É como se nós fôssemos um decodificador, né, emitindo energia, como a internet, para se ligar a Deus. Tá certo? Então observe que para isso tudo é necessário a emissão do pensamento. Quando a gente faz uma oração, por exemplo, a gente está emitindo um pensamento para chegar ao nosso objetivo, que é o nosso Criador. E quando a gente faz isso, a gente está tendo, né, fazendo sair dentro de nós a vontade, que também é um comandante do nosso pensamento. É a que comanda o nosso pensamento. Nós temos, para executar alguma coisa e fazer alguma coisa acontecer, nós temos que primeiro ter a vontade. Depois da vontade, aí a gente tem um, né, segundo estágio, que é o pensamento. O pensamento emite a nossa vontade, seja lá o que for. Então, na oração, a oração pode ser até para o mal. Não é oração para Deus. É um pensamento emitido para o mal. E esse pensamento emitido para o mal também pode atingir o objetivo, né? Desde que seja feito com força, que vem de dentro, com a vontade. Aqueles bonequinhos que se enfia, né, as agulhas para fazer mal a uma outra pessoa, isso pode acontecer de verdade, porque o mal sendo emitido, é o pensamento sendo emitido. Então tudo funciona de acordo com o nosso pensar. E esse pensar é diretamente relacionado com o nosso estágio evolutivo. Então, para que a gente entenda bem, aqui na Terra nós temos vários tipos de pensar, várias emissões de pensamentos em vários degraus evolutivos, que são energias, né, em diferentes vibrações. Como eu digo sempre a vocês, né, nós temos na Terra desde aquele homem que mata com requintes de crueldade até aquele que emite energias de amor, de caridade, como Divaldo Franco, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e vários outros por aí, tá certo? Então, convivem no nosso planeta Terra vários tipos de energia, de vibrações que são realmente representadas por nós espíritos, tá certo? E qual é a destinação da Terra? O que é que a Terra vai se transformar? Em que a Terra vai se transformar? Né? Porque é bom entender que a matéria também se transforma. Tudo se transforma. Vai se energizando cada vez mais, se sutilizando enquanto energia. E a Terra não fica atrás, não. Então, na medida que a gente vai precisando evoluir, a Terra também evolui. Porque a gente não pode conviver num planeta, quem, por exemplo, vive num planeta feliz, não pode viver num planeta de provas e expiações. Porque a Terra não é compatível.
energeticamente com a energia dos espíritos que habitam nesses planetas felizes. Então a matéria também evolui. E o que está acontecendo com a Terra? Está acontecendo a transformação. Está acontecendo a transformação material e nos espíritos moral e intelectual. Haja visto agora o empurrão que Deus nos deu através dessa pandemia, gente. É um verdadeiro empurrão. É como se ele dissesse, vocês estão caminhando muito lentamente. Eu, como pai, vou dar um empurrão em vocês para o bem de vocês mesmos. E deu esse empurrão. Há um tempo atrás, muita gente jamais pensava em ajudar ao próximo, jamais pensava na solidariedade. Jamais se pensava em abraçar o irmão. E hoje, a distância faz com que a gente tenha saudade de abraçar o irmão. Hoje, a distância faz com que a gente pense mais no irmão necessitado. Antigamente, pais, mães saíam para trabalhar, esquecendo os filhos dentro de casa. Hoje, os pais são, entre aspas, obrigados a dar mais assistência a seus filhos. Então, tudo mudou. A gente vai entender mais tarde que o mal veio para o bem. É óbvio, tem muitas pessoas desencarnando, muitos pais, muitos netos, muitos avós chorando, né? A dor das perdas dos netos e dos filhos, e os filhos, ao contrário, né? Chorando as perdas dos pais, dos avós. Mas aí, todo o sofrimento, toda a felicidade, né? Todo o avanço, toda a evolução tem seu preço. Ou a gente vai pelo amor, ou vai pela dor. Jesus já nos falou sobre isso. Ele disse, gente fora da caridade não tem salvação, não tem jeito. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor, para atingir a felicidade. O que é que a gente tem que tirar disso? O aprendizado. Meu Deus, o que é que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? Onde é que está o aprendizado? Não peço para aliviar a minha dor. Eu peço para entender o que está acontecendo e aprender nessa lição o que for necessário. Ora, a gente vai precisar entender que para evoluir é necessário ou amar, né, que é muito difícil para muitas pessoas, ou sofrer. Ou vai pelo amor ou vai pela dor, mas a gente prefere a dor. Então, para que a gente possa evoluir, é necessário passar por essas dificuldades ainda. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E esse planeta está evoluindo. É necessário mudar o nosso comportamento, mudar o nosso status moral e intelectual para poder ser apto a morar, entre aspas, num planeta mais evoluído, onde as vibrações são mais evoluídas, mais sutis. Nós não podemos continuar com as energias do jeito que estamos num planeta superior. Porque aí não adianta a gente ir para lá, porque a gente volta. Haja vista que nós somos já exilados de capela. Alguns que aqui vieram, ficaram aqui, foram exilados de capela. Porque o planeta de regeneração não suportou essas almas, esses espíritos, com a energia abaixo do que ali cabia. E aí disse, olha, meus irmãos, infelizmente, as energias de vocês não estão compatíveis com o nosso planeta. E aí eu vou ter que exilá-los. E aí viemos para a Terra.
né? Enquanto exilado de capela. Então, para que isso não aconteça, nós não sejamos exilados da terra, precisamos buscar urgentemente a nossa evolução. Precisamos nos adaptar a um novo mundo, buscando uma nova morada na casa do nosso Pai. Mas para que isso aconteça, é necessário buscar a autotransformação. Buscar emitir pensamentos bons, pensamentos nobres, pensamentos de amor, de caridade, de solidariedade. Senão, a gente vai continuar passando pelas mesmas dificuldades, passando por problemas idênticos a esses que estamos passando, ou talvez piores. E sejamos degradados para um planeta inferior. Então, gente, o que é ter bons pensamentos? Agir no bem. Então, para que nós possamos entender o processo evolutivo, a gente precisa entender que há a reencarnação. Porque não é possível evoluir numa encarnação só, né? Chegar a espírito puro, que é a meta de todos os espíritos, precisa, né, passar pelas reencarnações sucessivas, sem as quais torna-se impossível essa evolução. Ora, a Terra, como eu disse, habitada por espíritos exilados que vieram não por acaso, né? Deus, na sua misericórdia infinita, os enviou para nos ajudar na evolução. Porque, embora esses espíritos ainda estivessem no estágio moral ainda inferior, bastante elevado, ainda arraigados ao mal, eles já eram mais evoluídos. Eles passaram para um nível superior de evolução, além dos da Terra, do da Terra. Então, se analisarmos de uma forma, né, geral, vamos entender que a Terra ela pode ter espíritos até um grau de evolução superior e até um grau de evolução inferior, variando dentro da Terra esses níveis, né, até chegar ao grau máximo que pode conter um espírito aqui na Terra. Lógico que os espíritos mais evoluídos podem viver na Terra ou num planeta mais evoluído. Sendo que, observem bem, no planeta mais evoluído, eles vão ser, na faixa evolutiva, na faixa vibratória, os mais atrasados. Compreenderam? Então, eles podem viver no nosso planeta, podem, e até nos ajudam com a sua inteligência, com a sua moral, mas eles também podem viver no outro planeta. Existem espíritos que podem viver em um ou em outro porque estão no pico máximo de um planeta e vão para um outro, ficam no pico abaixo do planeta superior. Vocês entenderam? Então, para que a gente chegue nesse estágio evolutivo, é preciso caminhar. Porque nada acontece por acaso, meus irmãos. Observe que o planeta Terra, ele foi evoluindo e está evoluindo de uma forma lenta e gradual. Começou lá no século 700 a.C., com alguns filósofos. É claro que começou com os homens de Neandertal, mas eu estou dizendo já com os homens com uma certa evolução intelectual. Começou, né, com as ideias de Tales de Mileto, dizendo que o universo era formado por água, por fogo, por terra, por ar, dando ideias, né, de como era feito o planeta. A evolução vai se dando dessa forma.
espíritos vêm trazendo informações, ainda que, né, meio conturbadas, mas são informações que dão origem. Observe que ele disse uma coisa interessante, quando ele disse que o universo era formado por água, fogo, terra, ar e água. Ele quer dizer que o universo é formado por alguma coisa. Ele estava com essa ideia na cabeça. Hoje a gente sabe que o universo material é formado por fluido kórmico, mas ele não sabia na época. Mas ele disse que existia alguma coisa que formava o universo, ele não sabia o que era. Depois vieram os outros filósofos e começaram a dar novas ideias, né? Nous, disseram um deles, disse um deles, que era a formação, né, de uma inteligência superior, uma inteligência maior do que a dos humanos. Ou seja, bem aproximada da ideia que temos de Deus hoje. Ele disse que Nous era essa inteligência, o Nous. E assim foram sendo feitas as informações de uma forma bem devagar, bem lenta, até que chegou Moisés dizendo, gente, só tem um Deus, né? E aí começou Jesus também a dizer que fora da caridade não há salvação. E observe o seguinte, na época, Jesus veio a Israel, não foi por acaso. Ele veio para Israel porque Israel era, na época, o dono da maior fé em Deus. Embora os israelitas eram muito orgulhosos, muito prepotentes, eles eram donos, achavam que eram donos da verdade, que dominavam tudo. E Jesus veio com essa função, a função de aproveitar a fé deles, que era uma fé realmente das mais insuspeitadas, mas também para dar um exemplo de humildade, de caridade, de amor ao próximo que eles precisavam. Então não foi por acaso que Jesus veio para Israel. Não foi por acaso que ele nasceu, uma cidade em Israel. Então observe que tudo de Deus é planejado. Tudo de Deus vem para nos dar um encaminhamento diferente. E aí a evolução vai se dando dessa forma, até chegarmos ao espírito superior, ao espírito puro. E esses espíritos puros são eles que recebem o pensamento divino. Recebendo o pensamento divino, eles são os executores. São eles que executam, são eles que criam os planetas dentro das suas realidades energéticas. Por exemplo, quer ver uma coisa? Jesus, para reencarnar aqui na Terra, para formar o seu perispírito, ele levou 10.000 anos se preparando. 10.000 anos se preparando para adaptar o perispírito dele, que ele vinha se reencarnar, à condição energética da Terra. Então, observe que cada planeta tem o seu grau evolutivo. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, ele dizendo o seguinte: muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Essa conclusão é uma conclusão lógica, Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Observe, não é todo mundo que é mau, que é perverso aqui na Terra, como já falei antes. Mas essa ideia é uma ideia geral, é o que pensa a maioria, Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade.
Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total dos mundos? Né? O que é a Terra, se você comparar com o universo? Nada. Um grãozinho menor que um grão de areia na praia. Não é? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem a julgasse pela população dos seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, uma mansão. Um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde. Então observe que a Terra ela tem essa problemática porque o nível energético dela é próprio das pessoas ainda, né, mas ainda prevalece o mal aqui na Terra, infelizmente. Mas observe que isso está evoluindo. E como eu disse, esses recados de Deus não vêm por acaso. Não é por acaso que Deus envia uma pandemia, um surto, uma coisa qualquer dessa, para poder avisar a gente que nós precisamos dar um salto na nossa evolução. Que a gente precisa pensar por que ainda sofremos tanto. E a gente vai chegar à conclusão que somos nós mesmos os culpados dos nossos problemas. Né? Então, quando a gente pensar por que estamos sofrendo, a gente vai chegar à conclusão de que a gente precisa evoluir. Que a felicidade, ela está dentro de nós. E que nós precisamos buscar a felicidade não nos outros, não é no dinheiro, não na matéria, mas em nós mesmos, dentro de nós, e nossos valores morais e espirituais. Esse é o grande segredo da nossa vida. E para isso, a gente precisa de uma coisa: reencarnar várias vezes. Quando a gente pensa que a vida dá para a gente melhorar, dá. A vida, uma vida só, dá. Mas é muito pouco. Muito pouco diante do infinito tempo que temos de vida. A gente não precisa, né, evoluir da noite para o dia, até porque é impossível, essa evolução não existe. Mas a gente precisa pensar em evoluir a cada dia, buscando a reforma íntima, buscando o tratamento espiritual. Então, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo uma condição melhor de energia do pensamento. Né? Então, nesse livro de André Luiz, chamado A Caminho da Luz, tem lá a gênese planetária. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E é isso mesmo. Então, são esses espíritos puros que buscam nos ajudar
de uma forma efetiva. Por isso que Jesus encarnou aqui na Terra. Ele encarnou para trazer para nós o que ele chamou de verdade. Verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para que vocês possam evoluir, é necessário acreditar no que eu estou dizendo e seguir o que eu estou dizendo. Não é somente acreditar, não. É seguir, porque os israelitas também acreditavam. Eles tinham fé em Deus. Mas eles não seguiam os ensinamentos de Deus. As leis mosaicas não eram seguidas. Tá? Então, observe que a cada tempo vem um companheiro nos dar as mãos, nos ajudar no processo evolutivo. Ele continua dizendo aqui, essa comunidade de seres angélicos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se despendia da nebulosa solar a fim de que se lançasse no tempo e no espaço. As balizas do nosso sistema cosmogônico e pródromos da vida de matéria do planeta, para que a gente entenda melhor o processo das muitas moradas na casa do meu pai, a gente precisa entender a lei do progresso. É na lei do progresso que vamos encontrar a resposta para toda essa transformação que estamos passando. A transformação, como eu disse, material, das matérias, de um modo geral, as transformações materiais que você possa imaginar. Tudo evolui. E o espírito em si. O que não evolui, a única coisa que não evolui é Deus, porque já está pronto. Mas tudo evolui. Nós, espíritos, e a matéria que nos rodeia. Então a evolução, ela obedece à lei do progresso. É inexorável, não tem para onde correr. E como eu disse, se dá através das várias reencarnações. Então, a evolução antes do espírito, nas fases mineral, animal e vegetal, se dá de forma automática. Se dá de forma natural. As leis do universo, né, materiais, mecânicas, né, regem toda a vida, entre aspas, antes do espírito. A vida que eu falo, o princípio inteligente, né, a vida orgânica, vegetal, a vida orgânica, a vida animal. Em nós começam a atuar as leis morais, além das leis também materiais que regem o nosso físico, o nosso corpo físico. Então, tudo obedece ao processo evolutivo, obedece à lei de progresso. Tá certo? Nós não temos nenhuma dúvida de que a evolução existe para tudo e para todos. Como eu disse, antes de nós espíritos, é automático. Mas em nós opera uma coisa chamada livre-arbítrio. Para que a evolução aconteça em nós, é preciso que nós queiramos. Precisamos querer. Se nós não quisermos, não vai acontecer com facilidade. Vai acontecer, mas não com facilidade. Ela vai acontecer com dor, com sofrimento, porque é lei, ela precisa acontecer, não tem para onde correr. Então, não é uma atitude inteligente a gente adiar isso. Não é uma atitude inteligente a gente ficar postergando essa evolução. Não tem porquê. A gente precisa ter a consciência de que é necessário evoluir enquanto espírito. Ficar adiando não é uma atitude inteligente.
Até porque não nos traz felicidade, só traz sofrimento. A gente precisa entender isso, ter essa consciência de que nós precisamos evoluir. No livro Momentos de Consciência, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles, diz o seguinte: consciência e evolução. O despertar da consciência faculta a responsabilidade a respeito dos atos face ao desabrochar dos códigos divinos que jazem em germen em nosso ser. Né? Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a perfeição, que ele está destinada a alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la, dependendo da sua vontade e do seu livre-arbítrio. É isso? Passando pela fileira da ignorância, adquiriu experiências mediante as quais pode discernir entre o que deve e o que não deve ser feito, né? Ser lícito, que é lícito ser feito. Observe que ele está dando uma ideia do nosso livre-arbítrio e da nossa vontade de evoluir. Se nós quisermos evoluir, né, queiramos evoluir, podemos evoluir. Se não quisermos evoluir, não evoluímos. Agora vai ter até o momento. Chega uma hora que Deus diz aí, peraí, meu filho, está demorando muito. Isso só vai trazer problemas para você. Eu vou ter, infelizmente, que usar a lei para que você entre, né, nas trilhas, no caminho que te leva a mim. Tá certo? E aí ele continuando diz, desse modo, torna-se responsável o ser pelo seu destino que está a construir, modificar por meio das decisões e atitudes que se permita. O bem é-lhe o fanal, e este se constitui de tudo aquilo que é conforme as leis de Deus, que são naturais, vigentes em toda parte. A herança da ignorância primitiva prende-o no mal, que é contrário à lei do progresso, não, porém, retendo-o indefinidamente, impossibilitando de ser feliz. Na pergunta do Livro dos Espíritos, cadê? Pergunta do Livro dos Espíritos, que diz assim, pergunta 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Eles respondem, certamente. Eles a alcançam mais ou menos, né, rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante? Né? Sim, é verdade. Então, nós precisamos deixar de ser essa criança recalcitrante, gente. Precisamos pensar no processo evolutivo com mais nitidez, com mais insistência. É difícil? Com certeza. Praticar o bem, praticar o amor, o perdão, não ter mágoas no coração, não ser prepotente, não ser arrogante. É difícil. Não responder, né, às ofensas. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Ainda mais quando nós pensamos que tudo isso é para o nosso próprio bem. Perdoar é a nossa obrigação para que nós possamos. Não que a gente vá perdoar as pessoas, não, eu vou perdoar ele porque eu vou me dar bem. Não, aí não vale nada. A gente tem que perdoar de coração. Aprender a amar de coração. Não porque vai melhorar, não porque vai ser feliz, porque vai apressar o processo evolutivo. Não, nada disso. Porque pensando assim, não se resolve nada. Onde é que está a nossa consciência? A lei está na nossa mente. Deus está em nós. Então ele olha, sente, percebe tudo que nós sentimos e percebemos.
Então, tem que ser sincero, tem que amar de verdade, tem que perdoar de verdade, tem que ser bom de verdade, paciente, tolerante de verdade, porque fingir não resolve. Então, acostumar-se na prática do amor e da caridade é o que o Espiritismo nos ensina, gente. Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. E não foi um recado à toa. Ele deu o recado e praticou. Ele, na hora da cruz, ao desencarnar, quando estava desencarnando, ele olhou para os que os crucificaram e disse: Pai, perdoa-os. São bobinhos, são crianças. Eles não sabem o que fazem. E esse perdão não era da boca para fora. Era um perdão de alma. Perdão de espírito puro. Nós não podemos ainda, embora ele tenha dito: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele estava somente fazendo uma preleção do que podemos fazer quando estivermos na posição evolutiva que ele se encontra. Então eu quero agradecer, meus irmãos, perdoem aí porque palestra virtual ainda não é a minha, eu não consigo fazê-la de uma forma, como eu gosto. Eu gosto de ao vivo e a cores, mas de qualquer forma foi bom. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Que Deus abençoe. Obrigado e desculpe qualquer coisa. Estou à disposição para qualquer tipo de pergunta. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, a hora que vocês estiverem me ouvindo. Viu?